Queridos irmãos, há uma palavra que o Senhor propôs em meu coração e eu quero compartilhar esta palavra com os irmãos desta noite. O título da mensagem que vamos trazer à reflexão é: não quero mais maná. Eu coloquei um segundo título que é: estou cansado de comer maná. O texto base está no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 5, a partir do versículo 6. Josué, capítulo 5, a partir do versículo 6. Nos diz assim a preciosa palavra do Senhor: porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal até ao dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra pães ázimos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Amém. Queridos irmãos, os hebreus, os israelitas, eles passaram os últimos 40 anos viajando pelo deserto, imaginando, pensando em cenários negativos, porque eles estavam com medo. Todos nós conhecemos a história que foram enviados 12 homens, os mais destacados de cada uma das tribos, para que fizessem o reconhecimento da terra prometida, dentro de uma certa estratégia do que hoje é chamado de espionagem. 10 deles voltaram com um relatório negativo e apenas 2 com um relatório positivo, que foram Josué e Calebe. Os 10 primeiros
se assustaram com os gigantes que haviam naquela terra, e eles voltaram para o acampamento completamente derrotados, porque eles se viram a si mesmos como um simples inseto. Números capítulo 13, versículos 32 e 33, diz que eles infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Nós percebemos, por esta leitura, que eles se autoavaliaram, que eles se viram a si mesmos como gafanhotos, e eles, nessa paranoia, não acreditavam que poderiam viver em uma terra que tivesse gigantes. Eles imaginaram que seria muito perigoso para eles e para a segurança das suas famílias habitarem em uma terra em que as pessoas eram pessoas de maior estatura do que eles. Então, o que aconteceu? Eles escolheram ficar no deserto, e nenhum desses 10, entrou na terra prometida. Nós já podemos extrair daqui uma grande lição, que nós vamos colocar aí na tela. Pensar e dizer coisas negativas sobre nós mesmos podem destruir os nossos sonhos definitivamente. Agora, queridos irmãos, ficar no deserto não era totalmente cômodo, mas também não era totalmente ruim. Durante aqueles 40 anos de caminhada no deserto, as roupas deles não se envelheceram, os seus sapatos não se gastaram, nem tampouco os seus pés ficaram inchados. E por 40 anos, eles comeram uma comida, podemos dizer, celestial, chamada maná, que era uma provisão de Deus para eles. Aquele alimento foi considerado um milagre, e durante 40 anos, dia a dia e todos os dias, esse alimento nunca parou de vir. Era a provisão de Deus para eles. Todas as manhãs, exceto aos sábados, esse alimento caía do céu na forma de pequenas sementes redondas, semelhantes a flocos de geada. E esse alimento deveria ser colhido pela manhã, antes que o sol ficasse quente, porque o calor do sol derreteria aquele alimento. E devia ser colhida apenas a porção de cada dia, porque esse alimento, se fosse
recolhido uma quantidade maior do que a que seria consumida naquele dia, ele não se manteria durante a noite para ser consumido no dia seguinte. Por isso, não podia ser armazenado para o outro dia, exceto em toda sexta-feira, porque como não era fornecido esse alimento aos sábados, nas manhãs das sextas-feiras, Deus enviava uma quantidade maior. E aí, o maná colhido na sexta-feira podia ser guardado para o dia seguinte, que era o sábado, e ele não se deteriorava. Êxodo capítulo 16, versículo 31, diz: e chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. Números capítulo 17, versículo 7 em diante, diz o seguinte: e era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau, num pilão, o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Oh, que Deus maravilhoso! Agora, meus queridos irmãos, existem dois lados que nós vamos considerar o maná: o lado positivo e o lado negativo. Vejamos primeiro o lado positivo. Em primeiro lugar, era tudo de graça. Era uma expressão do favor e da misericórdia de Deus, e mais, do favor e da graça de Deus. E todos podiam colher a sua porção de cada dia, ou alguém da família colhia para todos o correspondente a uma tigela para cada um, inclusive para aqueles que sempre estavam reclamando desse tipo de comida. Porque havia um pessoal que estava sempre protestando, porque eles desejavam comer, eles queriam comer as comidas que eles comiam no Egito quando eles eram escravos: carnes, pepinos, melões, melancias, peixes, alhos e cebolas. Números capítulo 11, versículo 4 em diante, diz o seguinte: e o populacho eram pessoas estrangeiras, não hebreus, que acompanharam os hebreus e saíram do Egito junto com os hebreus, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. E o que aconteceu? Sabe aquele negócio: dize-me com quem andas, que direi quem tu és? Também, ou seja, em consequência da companhia, os filhos de Israel, eles foram induzidos e começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos os peixes que comíamos de graça no Egito? De graça.
Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Eu lhe pergunto, se você fosse Deus, daria comida para esses murmuradores, queixosos, ingratos? Daria, mesmo sem eles merecerem? É algo para a gente pensar. Mas aqui há uma lição muito valiosa sobre a provisão de Deus para o seu povo. Porque Deus ensinou a eles, e também está ensinando a nós, que todos os dias Ele vai nos dar a nossa provisão. Você não vai passar fome, seus filhos não vão passar fome, seu pai não vai passar fome, quem estiver na sua casa não vai passar fome. Deus é fiel. Agora nós aprendemos que nós devemos ir a Ele todos os dias para recebermos a bênção celestial do pão de cada dia, e que devemos parar de reclamar, porque o Senhor nos dará a porção de cada dia e não haverá falta. Agora, irmãos, há um lado negativo para o maná, porque o maná não era o fruto da terra que Deus havia prometido para eles. Deus prometera que eles sairiam do Egito e que eles seriam levados para uma terra que manava leite e mel. Esse era o plano de Deus para eles, e tudo já estava preparado. No entanto, como nós vimos, em determinado momento da caminhada, a maioria deles, e quase apedrejaram Josué e Calebe, Moisés, eles decidiram que não deveriam correr o risco de ir para aquela terra, porque aquela terra, vejam, era uma terra tão perigosa que ela engolia, que ela devorava os seus habitantes. Meus queridos irmãos, quando a pessoa está fora da direção de Deus, do plano de Deus para a sua vida, ela desenvolve determinadas neuroses. Agora, nos dias que nós vivemos, existem muitos filhos e filhas de Deus que escolheram comer maná e permanecer comendo maná, quando na realidade Deus tem algo melhor para elas. Deus tem algo mais completo, algo maravilhoso. No entanto, quando nós temos medo de fazer algo diferente em nossas vidas, de enfrentar o desconhecido, mesmo que Deus tenha falado, porque é mais fácil nós nos acomodarmos à rotina. Às vezes nós preferimos ficar em um lugar mais cômodo, mais seguro,
mais tranquilo, um lugar onde de alguma maneira nós estamos sendo saciados, embora o prato nosso de cada dia seja somente maná. Nesta noite eu tenho esta palavra de Deus para lhe dizer, porque Deus tem um plano para a sua vida, e você não pode se contentar apenas com o maná. Deus quer que você participe dos frutos da terra prometida, terra que mana leite e mel. Podem haver gigantes nessa terra? Sim. Não é nem pode haver gigantes, com certeza. Você terá que enfrentar gigantes. Agora, qual é o problema de enfrentar gigantes? Quantos aqui têm mais de 17 anos? Levante a sua mão, por favor. Davi era um jovem de aproximadamente 17 anos. E ele enfrentou gigantes em nome do Senhor. Qual é o problema de encarar gigantes? Agora, queridos, quando nós lemos a Bíblia, nós observamos que as maiores realizações não caíram do céu como um pacote divino na cabeça de homens e de mulheres que serviam a Deus. Homens que foram grandemente usados por Deus. Mas as grandes realizações desses homens e dessas mulheres foram o resultado de um trabalho duro. Foi o resultado de muito esforço. O autor aos Hebreus diz que eram pessoas que se esforçaram tanto que o mundo não era digno deles. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 11, diz que os vencedores são pessoas que não amam as suas vidas, são pessoas que estão dispostas a ir até as últimas consequências. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 19, 16 e versículo 9, ele fala: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. A nossa tradução diz uma porta grande e eficaz, mas os inimigos são muitos. Podemos entender que quando Deus nos abre uma porta grande, promissora, eficaz, nós não podemos ser ingênuos a ponto de esperar a ausência de adversários, porque estamos diante de uma porta aberta por Deus. Então, Deus abriu a porta, abriu. Então espere oposição. Agora, não tenha medo dos adversários que se levantarem contra você, porque você pode vencê-los pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Evidentemente, a mão de Deus está estendida para nos proteger,
para nos abençoar. O Espírito Santo está atento para levantar a sua bandeira diante de qualquer ameaça. Oh, glória a Deus! Nós temos a promessa da vitória. Nós temos a promessa de ser mais do que vencedores. Nós temos a promessa de calar as línguas e as bocas que se levantam contra nós. Nós temos a promessa de colocar por terra instrumentos, ferramentas, armas que se levantarem contra nós. Não tenha medo. Não fuja. Aleluia. Agora, é preciso que se estabeleça uma parceria com Deus, porque há uma parte que é nossa. É o que Deus diz em Josué capítulo 1 e versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforçar-se, irmãos, é fazer um pouco mais do que pode. Esforçar-se é quebrar os seus próprios recordes. E o que Deus diz é: esforça-te. Ou seja, faça mais do que você pode. E tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. A essa altura, havia entre eles e a terra prometida um obstáculo, que era o Rio Jordão. O Rio Jordão era um obstáculo visível para eles. Porém, na realidade não era o Rio Jordão que os mantinha fora da terra prometida. O problema era o medo, a falta de confiança em Deus e a falta de iniciativa. Tanto que o Rio Jordão abriu. Quando os sacerdotes que levavam a arca molharam os seus artelhos, o Rio Jordão se abriu em 2 montões de água e todos passaram pés enxutos. Glória a Deus. Oh, aleluia. Bendito seja o Senhor. Queridos irmãos, existem obstáculos em nossas vidas que nós não queremos enfrentá-los porque nós tememos o outro lado e nós preferimos ficar na comodidade de comer maná todos os dias. Nós gostamos daquilo que nos é familiar, daquilo que nós conhecemos. Invariavelmente, nós achamos difícil mudar rotas e enfrentar o desconhecido, ainda que Deus esteja conosco, ainda que Deus tenha falado. Eu quero dizer nesta noite para os irmãos que realmente a mudança para o novo não é fácil, pode ser difícil, mas o melhor é desde já enfrentar a dificuldade da mudança. É melhor desde já atravessar o Rio Jordão e entrar na terra do que ficar comendo maná por mais 40 anos. Eu creio que nesta noite nós estamos sendo desafiados pelo Espírito Santo e pela palavra para rompermos com a comodidade e partirmos para cima,
partirmos rumo à terra da nossa promessa. É a terra que mana leite e mel, irmãos. É a terra do sonho. É a terra da revelação. É a terra da profecia. Oh, aleluia. Agora, há um detalhe. E o detalhe é que na terra da promessa, o maná grátis vai cessar. Na terra da promessa não tem maná de graça. Não existe maná grátis na terra da promessa. Na terra da promessa, cada um tem que assumir a responsabilidade de produzir o seu próprio alimento. Aleluia. A Bíblia fala muito em contentamento, irmãos, mas eu tenho, assim, observado que muitas pessoas confundem contentamento com acomodação. Vamos compreender, com a ajuda do Espírito Santo, que contentamento é diferente de acomodação. A Bíblia diz que nós devemos estar contentes em todo o tempo, devemos estar alegres, devemos estar glorificando o nome do Senhor por gratidão, mas a Bíblia não ordena que alguém seja acomodado. No tempo da igreja primitiva, meus amados irmãos, muitos escravos se converteram ao Evangelho. E o apóstolo Paulo orientou esses escravos, recomendou que eles não se insurgissem contra os seus senhores, mesmo quando os seus senhores fossem também irmãos na fé em Jesus. E Paulo disse: vocês glorifiquem a Deus. Mas o apóstolo complementou, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 21, que se chegasse uma oportunidade para que eles fossem livres, evidentemente não fugindo dos seus senhores, mas pela forma legal que eles deviam aproveitar aquela oportunidade. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes conseguir tua liberdade, aproveita a oportunidade. Ou seja, aqueles irmãos escravos deveriam estar contentes, servindo aos seus senhores, glorificando a Jesus, porém não acomodados. Isso nos dá a entender que se você veio para Jesus com um jugo, com uma carga, com problemas de saúde, problemas de relacionamento, problemas financeiros, ou qualquer outro tipo de dificuldade, vai seguindo a Jesus, sem se preocupar com isso, vai glorificando ou vai dando glória a Deus. Agora saiba que vai chegar uma hora que o Senhor Jesus vai lhe dar um escape. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo romper da manhã. Vai chegar o momento em que a chuva vai cessar e vai aparecer as flores na terra, e vai chegar o tempo de cantar. Deus vai abrir uma porta nova para você. Deus vai tirar esse jugo. Deus vai abrir uma oportunidade.
Agora, nós temos que estar antenados. Nós precisamos estar atentos para identificar a oportunidade e aproveitá-la. Porque, irmãos, por incrível que pareça, há pessoas que passam a vida se preparando para as oportunidades, se esforçam com estudos, com pesquisas, oram sobre aquela oportunidade, jejuam sobre aquela oportunidade, esperam aquela oportunidade, acreditam que a oportunidade vai chegar. Porém, quando a oportunidade chega, não são capazes de identificar a oportunidade, de enxergar a oportunidade. Queridos irmãos, é um tipo de cegueira espiritual que impede as pessoas de viverem, de enxergarem o que Deus tem para elas. Eu creio que a nossa oração nesta noite pode ser: Senhor, coloca colírio nos meus olhos, para que eu veja as oportunidades que o Senhor abriu. Porque dia a dia, diante de nós passam oportunidades, que são oportunidades preparadas por Deus. Aleluia. Agora vamos fazer 2 observações. A primeira é a seguinte: habitar na terra da promessa, na terra prometida, na terra dos sonhos, na terra que o Espírito Santo revelou, exige mudanças radicais em nossas vidas. Porque eles deviam estar no meio da iniquidade. No entanto, eles deviam viverem como pessoas chamadas, como pessoas que foram separadas por Deus para serem o seu povo. Glória a Deus! Há pessoas que as oportunidades ainda não chegaram, porque elas não estão preparadas para viver no meio dos ímpios, como sal da terra, como luz do mundo. Elas ainda acham as piadas indecentes dos ímpios engraçadas. Acham engraçadas aquelas piadas indecentes dos ímpios. Ainda não tem coragem de pegar a sua marmita, o seu alimento. Seja uma marmita, seja no hotel, no restaurante de 5 estrelas, de 6 estrelas, e fala: Senhor, graças te dou por este alimento, em nome de Jesus Cristo. É preciso estar preparado para ser sal da terra, é luz do mundo, para que a grande porta, a porta promissora, a porta eficaz, se abra. Habitar na terra da promessa exige mudanças radicais em nossas vidas. Na terra da promessa, as suas roupas, que eram roupas de 40 anos atrás, eu estava preparando essa mensagem, estava pensando nisso. Se um dia a gente viesse aqui para a igreja, todo mundo com roupas de 40 anos atrás. Habitar na terra da promessa, eles tiveram que mudar as suas roupas. Eles tiveram que atualizar as suas roupas e terem roupas que fossem próprias para o clima diferente ali na terra da promessa. Eles tiveram que capturar as suas terras e eles tiveram que aprender a proteger as suas terras de invasores.
Na terra da promessa, eles tiveram que aprender a enfrentar novos inimigos. E eles tiveram também que aprender a lutar de forma diferente. E como disse aos irmãos, eles tiveram que trabalhar para a produção da sua própria comida. Porque agora não bastava se levantar de manhã e sair lá no quintal do acampamento e colher o maná grátis. Agora, eles teriam que preparar a terra, plantar as sementes, cuidar da lavoura, colher os frutos daquela terra, armazená-los de maneira tal que pudessem comer durante o período em que não haveria colheita. Ainda hoje é assim, irmãos. Quem quiser ir para a terra da promessa, ou estar na terra da promessa, a terra que emana leite e mel, porque Deus disse: nessa terra vocês vão enriquecer, vocês vão cavar a terra, e vão tirar o ouro, a prata, o ferro, os vossos animais vão parir crias gêmeas, não haverá esterilidade nessa terra. Agora, quem quiser ir para a terra da promessa, precisa estar disposto a mudar os seus hábitos, a mudar os seus costumes e a mudar até o seu próprio vocabulário. E tem que aprender, irmãos, a se levantar a qualquer hora da noite, mesmo com chuvas, para cuidar das suas vacas, para cuidar dos seus enxames de abelhas, das suas colmeias. Tem que se aprender a se levantar de madrugada para tirar o leite das vacas. O maná grátis vem diretamente do céu, porém o leite exige que as vacas sejam devidamente alimentadas, exige que as vacas bebam água abundantemente, exige que as vacas estejam saudáveis. O processo de tiragem de leite é chamado de ordenha. E para tirar o leite de uma vaca, de uma ovelha, de algum animal, é preciso seguir um protocolo. Eu nunca tirei leite de vaca, mas tirei muito leite de cabrita. Muito, muito. Fui criado tomando leite de cabrita. E cedinho eu já ia lá, pegava a bezinha e tirava lá uma boa quantidade de leite. E uma boa ordenha, irmãos, começa com a condução das vacas para o curral onde o leite é tirado, ou a leiteria. E essa condução das vacas até o local onde elas serão ordenhadas tem que ser feito com paciência, com tranquilidade, sem gritos, sem bater nas vacas. Tem que se evitar situações que podem ser estressantes para os animais, porque podem prejudicar a descida do leite. A gente fala que o animal escondeu o leite. Quem já tirou leite aqui? Levante a mão. Não é assim? Da mesma forma, é importante manter uma rotina de trabalho, seguir os horários, repetir cada etapa de forma igual com as vacas, nos mesmos locais. Os animais gostam de rotina, e a tiragem do leite exige que se dê um tratamento digno
para os bovinos. Inclusive, já está provado que as vacas, elas rendem mais leite quando elas ouvem música. Música relaxante. Eu fiquei pensando naqueles irmãos hebreus, que sempre tem uns irmãos hebreus meio ignorantes, que gritam em suas casas, que jogam as coisas no chão. Tem. Agora, para tirar leite da vaquinha, ele podia gritar com a mulher dele e com os filhos, mas para tirar leite da vaquinha, ele tinha que ser educado. Ele tinha que ser um irmão bonzinho, porque a mulher e os filhos podiam suportar os gritos. Agora, a vaquinha não. Gritou, adeus, leite. Outro aspecto fundamental para tirar leite é a higiene, para evitar contaminações do leite com bactérias e também para prevenir a inflamação da mama da vaca, que é chamada de mastite. Então, para se tirar leite, a pessoa tem que ser disciplinada e seguir todo esse protocolo. Para buscar o maná, não. O cara acabou de brigar lá na casa dele, nervoso, saiu pisando duro, saiu reclamando do maná, porque ele não queria comer maná, ele queria comer outra coisa. Mas mesmo assim ele ia lá, o maná estava lá, ele catava a tigela dele cheia de maná e trazia para casa. Também, irmãos, a coleta de mel exige um cuidado especial com os enxames de abelha, e é preciso cultivar os enxames. São vários fatores que influenciam a produção do mel, como a temperatura do local onde ficam as colmeias, as chuvas, o vento, a altitude, o espaço disponível, a qualidade genética e o próprio manejo das colmeias. E por fim, o apicultor, ele tem que aprender as técnicas para coletar o mel sem estressar as suas abelhas, porque ele corre o risco dessas meninas baterem as asas e irem embora. Na realidade, irmãos, as coisas passam a ser diferentes desde o momento que nós adentramos a terra que mana leite e mel. Nós precisamos ter o entendimento de que algumas bênçãos em nossas vidas exigem um novo conjunto de responsabilidades da nossa parte. E os hebreus, eles haviam sido chamados para serem uma luz na escuridão. Deus queria reconciliar consigo o mundo já naquela época, usando os israelitas. E a única maneira era colocá-los no meio das nações da terra, para que eles fossem o testemunho de Deus no meio das nações da terra, para que eles pudessem demonstrar o poder de Deus, a glória de Deus no meio daquelas nações ímpias. Irmãos, nós também fomos chamados por Deus para viver vidas santas, justas, para sermos diferentes, para termos comportamentos diferentes, palavras diferentes, roupas diferentes, comidas diferentes, bebidas diferentes. Neste mundo tenebroso, doente, que a Bíblia em Globo diz, o mundo jaz no maligno. Agora, você pode ser uma pessoa que vai se mover no poder de Deus
E o próprio poder de Deus vai tornar você uma pessoa vitoriosa, uma pessoa bem-sucedida. Porque o crente tem o privilégio de ouvir aquela voz que vem por detrás dele dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos moverdes nem para a direita e nem para a esquerda. Isso é um grande privilégio. Agora, habitar na terra da promessa exige mudanças radicais em nossas vidas, exigem muitas mudanças. Segundo, existem 3 respostas básicas diante de uma proposta para se mudar. E aqui já é uma palavra para aplicação. São 3 alternativas. E todos nós nesta noite vamos escolher uma dessas alternativas. Primeiro, a resposta negativa. Segunda, a resposta indiferente. E terceira, a resposta positiva. Deus nos fez com capacidade plena para que nós escolhamos qualquer uma dessas respostas. A resposta negativa foi a atitude que o povo teve durante 40 anos. Como nós vimos, eles falaram: nós não vamos colocar as nossas vidas em risco, colocar as vidas de nossas famílias em risco, para entrar nessa tal de terra prometida. A segunda, a resposta indiferente. Porque essa resposta também fecha a porta quando a pessoa se recusa a passar pelo processo de mudança em sua vida. Para aqueles que querem dar a terceira resposta, que é a resposta positiva, mas se recusam a passar pelo processo de mudança em sua vida, na realidade, eles estão classificados aqui na segunda resposta, a resposta indiferente. Terceira, a resposta positiva é quando você está pronto para fazer o que Deus lhe chamou para fazer, da forma como Deus quer que você faça, e de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e está disposto a ir até as últimas consequências para realizá-lo. Uma resposta negativa diz: vamos desistir, é muito difícil, tem muita gente interessada, a concorrência é muito grande, eu não vou conseguir, eu não tenho sangue de barata, eu fui criado em uma família assim, assim e assim, comigo é 8, 80 e ponto final. Agora, a resposta positiva diz: a porta está aberta, Deus abriu uma grande porta, eu não mereço essa porta que Deus abriu, é uma porta promissora, existe oposição, mas apesar da oposição, custe o que custar, da minha parte, eu estou disposto a pagar o preço, mas eu vou entrar por esta porta. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, Deus diz que Ele tem todo o conhecimento, sabe quem nós somos, e mesmo assim, Deus diz: abri uma porta para você, que ninguém pode fechar, porque o Senhor, Ele tem a chave de Davi, nas suas mãos está a chave que abre portas e ninguém fecha, e que fecha portas e ninguém abre.
Glória a Deus. Ah, mas é fraco. Ah, mas é frágil. É fraco, mas não negou o nome de Jesus. Aleluia. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, as oportunidades estão aí. As oportunidades estão ao nosso redor. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9 e versículo 11, que o tempo e a oportunidade ocorrem a todas as pessoas. Glória a Deus. Agora, é preciso deixar-se ser guiado pelo Espírito Santo. Porque aquela pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, ela vai conseguir estar no lugar certo, na hora certa, e ela não vai perder o time e a oportunidade. Porque existe um tempo de Deus. E esse tempo de Deus, no calendário de Deus, na agenda de Deus, que invariavelmente não coincidem com o nosso calendário e com a nossa agenda, a menos que nós tenhamos a revelação. É o tempo da oportunidade. E a Bíblia diz que todos têm as suas oportunidades. A Bíblia diz que Deus abre para todos as oportunidades no tempo devido, no lugar devido. Agora, como já disse, tem gente para quem as oportunidades chegam e as oportunidades vão embora e eles nem percebem que a oportunidade passou por eles. Agora tem outros que a única coisa que precisam é de uma oportunidade. Infelizmente, irmãos, um grande número de pessoas terminam as suas vidas sem realizarem o projeto de Deus para as suas vidas. Há muitos que olham para trás e dizem: o tempo passou, eu perdi a minha vida, eu podia ter feito tudo diferente, eu fiz tudo errado, eu tive uma vida medíocre. Você está vivo. Deus tem uma nova oportunidade para você. Glória a Deus. O nosso Deus é o Deus das oportunidades. Agora nós precisamos identificar e aproveitar as oportunidades dadas por Deus, porque em alguns casos as oportunidades dadas por Deus são muitas, mas em outros casos pode ser uma só oportunidade, pode ser a última oportunidade, como no caso, irmãos, do ladrão que foi crucificado ao lado de Cristo. Nós não sabemos quantas oportunidades ele teve na vida. Porém, uma coisa nós sabemos: diferentemente do seu parceiro ou comparsa, ele agarrou a última oportunidade. Porque, irmãos, eu já falei para os irmãos que Deus tem o plano A, Deus tem o plano B, Deus tem o plano C, Deus tem o plano D, Deus tem o plano E, e vai de A a Z, do alfa ao ômega. Porque Deus, o nosso Deus, é um Deus misericordioso. Ele é o Deus das oportunidades. Porém, todos nós precisamos saber que vai chegar um momento em que é a última oportunidade, como chegou para esse homem que foi crucificado ao lado de Cristo, mas felizmente ele agarrou a última oportunidade e foi morar com Jesus no céu. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2,
diz: porquanto, diz o Senhor, eu te ouvi no tempo oportuno, no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Aleluia. Com certeza vos afirmo, esse é o momento propício, agora é o dia da salvação. Porque, queridos irmãos, a perda de uma oportunidade realmente é uma coisa muito triste. Nós lemos na Bíblia, em Lucas capítulo 19, versículo 41, que certa vez Jesus entrou em Jerusalém, e Jesus olhou para aquela cidade, e ele comoveu-se de tal maneira que ele chegou às lágrimas ao prever que aquela cidade não aproveitaria, não estava aproveitando a grande chance que estava diante dela. E Jesus sabia o que iria acontecer no desenrolar daquela história. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também ao menos neste teu dia o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados e te derrubarão a ti, aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação, o tempo da tua oportunidade. Queridos irmãos, eu tenho estado envolvido na igreja e também profissionalmente envolvido com pessoas, e eu sei e nós sabemos que a mudança não é fácil. A mudança é difícil. Mas eu quero dizer, com muito temor de Deus e com muito respeito, se você continuar pensando os mesmos pensamentos, falando as mesmas palavras, lendo as mesmas coisas, indo aos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, não espere que nada de novo vá acontecer em sua vida. É preciso uma mudança radical. Evidentemente, você vai continuar comendo maná no café da manhã, comendo maná no lanche das 10, comendo maná no almoço, comendo maná no lanchinho da tarde, comendo maná no jantar, comendo maná no chazinho antes de dormir. O que o Espírito Santo está propondo para nós nesta noite é que nós confiemos no Senhor, é que nós tomemos a iniciativa de enfrentar o novo que Deus colocou diante de nós. Nós não seremos imprudentes, nós não daremos um passo sem que Deus antes tenha falado. Porém, uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi. Aleluia. Há uma coisa nova, porque Deus está sempre fazendo coisas novas. Em Isaías capítulo 43, versículo 9, Deus diz: eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Queridos irmãos, nós precisamos identificar as oportunidades que Deus coloca diante de nós e aproveitar as oportunidades dadas por Deus.
Há uma expressão de Paulo em Colossenses capítulo 4, versículo 5, em que ele diz: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Eu gostaria de encontrar todos vocês daqui a 3 meses. 90 dias. Cada estação dura 3 meses, então poderíamos dizer na próxima estação, porque 90 dias é o tempo que leva entre o plantio e a colheita de algumas plantações. Eu gostaria de encontrar você daqui a 3 meses e você me falar: olha, eu não quero mais maná. Eu estou cansado de comer maná. Dê-me uma espiga de milho. Dê-me também algumas frutas. Pegue também um pouco dessa batata doce que nós plantamos há 3 meses atrás. Para a sobremesa, eu quero um pouco de leite, desse doce de leite feito com mel de abelha. Nós somos gratos pelo maná durante todos esses anos. Mas se nós estamos lavrando a terra que o Senhor nos deu, a Bíblia diz que Ele nos dá a capacidade de produzir novos alimentos. Mais do que isso, Ele nos dá a capacidade de produzir riquezas. E essa foi até uma chamada de atenção, porque Deus disse: olha, vocês serão bem-sucedidos nessa terra, mas não diga: foi a minha perícia, foi a minha força, foi a minha inteligência. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá poder para produzir riquezas. Eu termino com Josué capítulo 5, versículos 11 e 12. Na tradução da Bíblia, a mensagem, que diz assim: no dia seguinte ao da Páscoa, eles começaram a comer o fruto daquela terra, pão sem fermento e grãos tostados. Oh, glória a Deus! Se você entrar na terra prometida, não vai demorar uma eternidade. Não vai demorar 40 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos, 1 ano. 3 meses depois, você já estará saboreando as delícias produzidas na terra prometida. Oh, glória a Deus! Vale a pena chegar hoje em casa e falar: tome vergonha. Vale a pena chegar hoje em casa e falar: minha alma, por que você está abatida? Confia em Deus. Ele falou. A sua palavra não cai por terra. E daqui a 3 meses você estará comendo o fruto dessa terra prometida, pão sem fermento e grãos tostados. Depois disso, não tiveram mais necessidade de maná. Oh, glória a Deus! O pão do céu cessou. Assim que começaram a comer alimento produzido na terra, não houve mais maná para o povo de Israel. E naquele ano, eles comeram das colheitas de Canaã. Você vai ser criticado, e a crítica virá das pessoas que estão dentro da sua própria casa. Aleluia! Que não vão entender
essa mudança súbita, rápida e radical. E radical. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória seja o nome do Senhor. Ué, você está falando diferente? Você está fechando a porta diferente? Você está olhando diferente? Você agora é manso? Você agora é paciente? Oh, glória a Deus! E você vai falar assim: eu sou paciente porque eu aprendi a ser paciente com o Espírito Santo. Oh, aleluia, fruto do Espírito: mansidão, paciência, tolerância. Oh, aleluia. Nunca mais pavio curto, amém, irmãos? Nunca mais pavio curto. Aleluia. E você começará a colher o fruto daquela terra. Você não terá mais necessidade do maná. O pão do céu cessou assim que começaram a comer alimento produzido na terra. Não houve mais maná para o povo de Israel. Naquele ano eles comeram das colheitas de Canaã. Fiquemos de pé, por favor, irmãos. Vamos colocar as nossas mãos sobre os nossos corações para este momento de oração. Porque do coração procedem as saídas da vida. Você que está conosco também pela internet, por favor, coloque-se de pé e coloque a sua mão sobre o seu coração. O Senhor, Ele tem uma novidade para a sua vida. A palavra de Deus promove essa novidade, porque ela promove a transformação da nossa mente, do nosso raciocínio, e nós passamos a pensar com a mente de Cristo. Ó Senhor, diante da Tua palavra e da revelação do Espírito Santo, os nossos corações estão dilatados. Nós até os sentimos fisicamente dilatados, mas dilatados estão a nossa alma, o nosso espírito, na recepção da Tua palavra. Porque sabemos que a Tua palavra é uma espada penetrante, mais do que espada alguma de 2 gumes. E a Tua palavra penetra até a divisão da alma e do espírito. E a Tua palavra, Senhor, começa a remover tudo quanto é contra o conhecimento de Cristo, é contra a revelação do Espírito Santo. Então, Senhor, com alegria, nós recebemos a Tua palavra e pedimos, Espírito Santo, ajuda-nos a manter a palavra do Senhor em nossos corações, escrita em nossos corações, e de uma forma indelével, que ela não seja removida, que ela não seja apagada. Que os problemas e as tribulações que nós haveremos de enfrentar, as oposições, os inimigos, não venham, Senhor, apagar esta palavra que estará norteando as nossas decisões, que estará, Senhor, disciplinando o nosso caráter, disciplinando, Senhor, a nossa vida, as nossas decisões. Nós estamos abertos ao Espírito Santo e à palavra, para que o Espírito Santo promova em nós a santificação, e pela lavagem da água, pela palavra, nós sejamos, Senhor, purificados, santificados, e que toda injustiça seja removida de nossas vidas, e que nós possamos nos apresentar diante do Senhor de uma maneira digna. Oh, aleluia! Justificados, sem acusações, sem defeito, sem ruga, possamos nos apresentar como igreja, como noiva de Cristo, como esposa do Cordeiro.
Oh, aleluia, aleluia. Eu vou pedir que os pastores que estão aí venham aqui. Nós vamos estender as nossas mãos. Oh, aleluia, para ministrações sobre a sua vida. Deus tem um novo momento para a sua vida. Oh, aleluia. Deus tem outra oportunidade. É uma oportunidade maior e melhor, pela graça de Deus, que se manifesta a seu favor. Estendam, por favor, as vossas mãos e orem sobre estes homens e estas mulheres e sobre as pessoas que estão conosco na internet. Ó Senhor, nós pronunciamos uma palavra de selo no coração e na mente de cada irmão, para que esta palavra, Senhor, seja selada. Nós queremos ser obedientes às visões celestiais. Nós queremos ser obedientes às profecias, aos sonhos, às revelações. Nós queremos seguir o espírito da profecia. Aleluia! Oh Deus! Nós queremos ouvir a tua voz, seguir a tua voz, deixar os caminhos errados. Oh Deus, Deus da glória, ajuda-nos nesta caminhada, para que nós não nos embaracemos, para que nós não fiquemos envolvidos com o populacho, para que nós não fiquemos seduzidos pelo mundo, seduzidos pelos prazeres do mundo, seduzidos pela carne, pelos prazeres da carne, mas que nós possamos, Senhor, seguir caminhos direitos. Oh, aleluia. Esta é uma grande noite. É uma noite para você celebrar, celebrar, celebrar com júbilo ao Senhor. Celebre com júbilo, celebre com júbilo, celebre com júbilo, celebre em altas vozes. Oh, aleluia, 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 Espírito Santo. Aleluia.